Logo depois da verificação por Lavoisier da conservação de massa na passagem de reagentes para produtos, ficou evidente que a medida de massa era uma medida importante no estudo das reações químicas. Então o pessoal se propôs a começar a medir massa para praticamente todas as reações que eles conheciam. Então vamos imaginar que a gente estivesse na época, final do século de 1700, e a gente estivesse observando essa reação entre carbono e oxigênio. Ela produzia um certo gás, ou seja, a queima de carbono em presença de oxigênio produzia um certo gás. Quando se misturavam proporções do tipo 12 gramas desse mais 32 gramas desse, existia uma certa quantidade, que era 44 gramas, daquele gás formado. Claramente, nós sabemos que 12 mais 32 tem que dar 44. O ponto interessante foi notar que 12 gramas desse mais 36 gramas desse, ou 15 gramas desse mais 32 gramas de oxigênio, nesses dois casos, a quantidade produzida aqui também era 44. Mas é claro, 15 mais 32 ou 12 mais 36, eles não resultam em 44. Então, o que está acontecendo aqui? Na verdade, nessa reação, forma-se 44 gramas do gás mais 4 gramas de oxigênio. E nessa daqui forma-se 44 gramas do gás mais 3 gramas de carbono. Ou seja, a proporção que foi formada, a soma 44 mais 3 dá o mesmo resultado daqui. A soma desses dois também dá a soma desses dois aqui. O ponto importante agora que foi percebido é que não apenas a massa se conservava, mas existia uma proporção intrínseca das quantidades de reagentes que se combinavam entre si para fornecer os produtos. Então, quer dizer, sempre a proporção na formação desse gás, que eu vou chamar aqui de gás 1, era 12, 32 e 44. Qualquer proporção relacionada a isso ia resultar nessa mesma quantidade de gás. Era diferente, no entanto, se a gente tivesse, por exemplo, a reação carbono mais oxigênio. Eles perceberam que essa reação poderia formar um segundo tipo de gás, que por enquanto nós vamos chamar apenas de gás 2. Tudo bem? E aqui eu poderia reagir 12 gramas do primeiro gás, mais 16 gramas desse daqui, e eu obteria então 28 gramas do gás 2. O que é importante a gente destacar nesse ponto? Existiam dois gases que poderiam ser formados a partir de carbono e oxigênio. Um dos gases aparecia na proporção 12 para 32 entre os reagentes e o outro gás aparecia na proporção 12 para 36. É claro que aqui é evidente que a gente observa que 32 para 16, eles são múltiplos entre si. Então, quem capitalizou essa observação foi Dalton. A partir, lógico, teve outras pessoas que trabalharam com Lavoisier nessa época, teve Proust, teve Scheele, teve outros. Boyle já tinha sido importante antes, teve outros químicos que trabalharam com esses gases, mas foi Dalton que utilizou dessa questão das proporções de uma maneira muito inteligente. Ele pensou assim, ora, se eu tenho proporções fixas entre os reagentes que formam um certo produto, e essas proporções, quando formam diferentes produtos, se relacionam por números inteiros, isso pode ser muito apropriadamente descrito se nós invocarmos que tipo de modelo para explicar essa situação? O modelo de átomos. Ou seja, a partir desses dados aqui que o Dalton propõe o seu modelo atômico. Então, no caso aqui, é como se esses 12 gramas representassem um átomo de carbono, esses 32 aqui representassem 2 átomos de oxigênio, que eu vou dar esse símbolo aqui, enquanto que esse primeiro gás aqui, então, seria uma coisa mais ou menos assim, 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono, enquanto que aqui eu teria 1 átomo de carbono, 1 átomo de oxigênio, e aqui a espécie química formada, que seria o gás 2, é diferente do gás 1, por quê? Porque a proporção entre átomos que existe aqui é diferente daqui. Por que isso é satisfatório? Porque, de acordo com o modelo de Dalton, quais eram as características do modelo atômico de Dalton? O átomo era indivisível, o átomo era homogêneo, e as reações químicas eram recombinações entre átomos, ou seja, transformações de arranjos atômicos. Isso é evidente aqui. Eu tenho uma certa quantidade de átomos
nos reagentes, eu tenho os mesmos átomos nos produtos, ou seja, os átomos são indestrutíveis. A massa desse átomo continua idêntica aqui, a massa desses dois continua idêntica aqui, as propriedades do átomo não mudaram. O que mudou? Mudou apenas a disposição entre eles. Aqui eu tinha os átomos organizados de uma certa maneira, aqui eu tenho os átomos organizados de outra maneira. Então essa transformação da matéria é reação química, mas os átomos que existem antes e depois são os mesmos. Por que isso é bom do ponto de vista de invocar átomos e não simplesmente dizer que a matéria se conserva? Porque se eu não invocar a quantidade de átomos, eu não poderia explicar por que a proporção de 16 para 32 existe e não outras proporções. Por exemplo, existe 12 para 32, 12 para 16, claro, 32 e 16 eles estão relacionados pelo número inteiro, que é o 2. Agora, por exemplo, por que não existe 12 para 24? Ora, 16 mais 8 dá 24, 24 mais 8 dá 32. Mas se eu tivesse a proporção 12 para 24, isso significaria que eu teria metade de um átomo de oxigênio reagindo aqui no meio. E a gente sabe que, pelo modelo atômico de Dalton, os átomos são indivisíveis. Então, quer dizer, a própria característica da matéria se organizar em nichos estreitos de proporções, isso é uma evidência bastante forte da evidência de que a matéria é composta de átomos. Essa proporção entre os reagentes químicos aqui ficou conhecida, então, como estequiometria. Estequiometria está relacionada com duas palavras gregas, stoikios e metros, que significa a medida daquilo que não pode ser dividido. Ou seja, o que não pode ser dividido? Os átomos. Então, quando eu estou avaliando a estequiometria da reação, eu estou avaliando as proporções entre os átomos. Eu estou medindo as quantidades de átomos que estão sendo usadas dentro da minha reação. E, evidentemente, que a estequiometria é informação importante para eu saber diferenciar os tipos de gases. Claro, hoje, na nossa notação moderna, nós chamaríamos esse gás aqui de CO2 e esse gás aqui de CO. Então, dióxido de carbono, monóxido de carbono. E isso está plenamente de acordo com as características tanto da lei de Lavoisier quanto do modelo de Dalton. Então, percebam, para a explicação da lei de Lavoisier em termos de átomos, eu não preciso de elétrons, de orbitais, de hibridização, de nada disso. Se eu quiser explicar apenas a proporção entre reagentes e produtos, nada mais do que o modelo de Dalton é necessário. Agora, claro, se eu quiser explicar por que as reações acontecem, por que os átomos se ligam, por que algumas reações formam um produto e outras reações formam outros produtos, aí nós precisamos de modelos atômicos mais sofisticados. Agora, se eu quero apenas contar átomos e saber se existe o mesmo número de átomos nos reagentes e nos produtos, basta